A Bíblia diz, no livro de Isaías, que a terra andava em completa escuridão. Havia um jugo, um peso sobre os ombros das pessoas. Mas para a terra que estava em completa escuridão, nasceu a luz. E essa luz nasce numa manjedoura, Jesus Cristo. E esse homem veio com um propósito. Todos já estavam muito bem acostumados a pensar na sua própria vida. Muitos viviam como se não houvesse uma eternidade. E andavam apenas preocupados: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e com o que nós vamos vestir. Só que o Filho de Deus, que veio de uma maneira tão diferente, a Bíblia diz em João 11, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, porque veio muito simples o Filho de Deus. Ele tinha uma mensagem muito simples. E a mensagem dele, ele só falava da eternidade. E a primeira pregação é o retrato da vida de Jesus. Mateus 4,17, a Bíblia diz que passou Jesus daí em diante a dizer: arrependei-vos, porque já se aproxima o reino dos céus. Ele vem tirar a visão da terra e colocar nos céus. Ele vem tirar as expectativas da terra e colocá-las na vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que é tão passageira e tão curta, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o verdadeiro preenchimento dos vazios que há na nossa vida, a verdadeira resposta das perguntas que ecoam no nosso coração, elas se completam, elas se complementam na eternidade. E um dia com os discípulos chega Filipe para Jesus e diz assim: Senhor, nós não sabemos qual o caminho. Qual o caminho ao Pai? Qual é este caminho para onde tu vais? Jesus disse assim em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus vem nos falar de um caminho que nos leva aos céus. Mas ele já havia deixado claro que o homem, que o ser humano, que a religião propõe um atalho. E ele diz: só há dois caminhos, só existem duas portas. Mas este caminho que leva aos céus, ele tem uma única porta. Todo caminho precisa ter uma porta de entrada. Todo caminho precisa ser muito bem definido. E todo caminho precisa ter um lugar de chegada. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nesse dia. A palavra que Deus colocou ao meu coração. Repita comigo: a porta, o caminho e a coroa. Em João 10, versículo 7, Jesus diz assim: eu sou a porta. Repita comigo: Jesus é a porta. E se você quiser acertar o caminho da salvação, e se você quiser se achegar à eternidade, se você quiser encontrar o verdadeiro consolo para alguém, você precisa acertar a porta. Repita comigo: a porta é Jesus. O apóstolo Paulo entendia muito bem disso. Que em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: vocês não perceberam que no estádio todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A partir do momento que passamos por essa porta, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do momento em que cremos que Jesus é o Filho de Deus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador, a partir do momento que nós entramos por essa identidade,
começa-se uma corrida. E a Bíblia vai dizer: corram para alcançar o prêmio. Corram, porque não se alcança a chegada andando. Porque se você começar a andar, você começa a se distrair. Corram. Corram para você não perder o foco. Corra para você não perder o fôlego. Corra para que você chegue o mais rápido possível no lugar que as pessoas precisam acertar. Corra pelo caminho. Repita comigo: o caminho é Jesus. Ele é a porta quando eu entrego o meu coração. Ele é o caminho e é a palavra dele que me conduz por esse caminho. Só que como um atleta precisa ter um domínio próprio, assim como um atleta precisa tomar cuidado com as distrações, o inimigo da nossa alma buscará de todas as maneiras fazer com que você pare de correr, que ande talvez em câmera lenta a caminhada cristã, ou que por um breve instante, precisa só de um instante, você começa a se distrair com os outdoors da vida, com aquelas propagandas tão enganosas do diabo. Nesse percurso, nesse caminho, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele usa geralmente 3 estratégias. Repita comigo: 3 estratégias. Ele usa uma de 3 estratégias, geralmente, para que o cristão pare ou se distraia. A primeira estratégia que ele usa são as aflições. Repita comigo: aflições. Jesus Cristo, ele nunca prometeu um mar de rosas. Ele nunca prometeu uma vida de conforto aqui na terra. Porque se a vida aqui na terra for confortável demais, penso eu que ninguém gostaria de ir para a eternidade. É preciso que haja um desconforto aqui na terra, por isso que o caminho, ele é estreito, a sua porta acaba apertando, para que nós possamos olhar para a eternidade. Em João 16:33, Jesus Cristo diz assim: neste mundo passais por aflições. Ele não traz uma propaganda falsa. Jesus, ele não mente. Jesus, ele não ilude. Mas ele me deixa uma boa notícia: vocês vão passar por aflições. Vão passar porque a aflição passa. Vão passar porque como a luta chega, ela vai embora. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Quantas coisas você passou que achou que nunca ia ter fim, e olha aí você hoje, tão forte, cheio de Deus, tendo vencido, e tantas histórias para contar. Passais por aflições. Passais por aflições. Aflições, as angústias da vida, as más notícias, os problemas que vêm para assolar o coração, são as aflições. O diabo procura fazer com que muitos tombem diante das aflições, que entram num profundo escuro, um abismo da alma. Por isso que o salmista Davi diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Passais por aflições, só que quando as aflições chegam, você precisa continuamente olhar para Jesus. Repita comigo: a porta é Jesus, o caminho é Jesus, o lugar de chegada é Jesus. Você não pode perder Jesus de vista. Você não pode perder Jesus de vista. A Bíblia diz em Hebreus 12:12, atentando diligentemente em Jesus. Porque as aflições vêm para nos paralisar. As aflições vêm para nos amedrontar.
para dizer que daqui em diante não dá mais certo, para dizer que você não vai conseguir, que já deu, para trazer uma amargura terrível na alma, a ponto de que você se revolte, comece a pensar: do que adianta servir a Deus? Do que adianta ir à igreja? Do que adianta orar? Do que está adiantando? As aflições vêm trazendo dúvidas, questionamentos. Salomão diz assim em Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração em tempo de aflição, guarda os teus ouvidos em tempo de aflição, feche os teus olhos para os problemas em tempos de aflição, porque o diabo vai tentar fazer com que você ande devagar, até que você pare. A primeira estratégia dele, a primeira estratégia do diabo são as aflições. Mas Jesus continua dizendo: tende bom ânimo. Que jeito que um cristão deve passar pelas aflições? Cabeça erguida, bom ânimo no coração. Não significa fingir que tudo está bem, não significa tirar os pés do chão, mas é assim como Jó declarou: bem sei eu que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. É começar a dizer: eu sirvo um Deus vivo, esse Deus que venceu a sepultura, que venceu a morte, ele também me dará a vitória. É começar a declarar, como disse o salmista: eu não morrerei, mas antes eu vou viver cada promessa de Deus na minha vida. Tende bom ânimo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o nosso ânimo na palavra que nos dá vitória sobre o mundo. Ele tenta com as aflições. Ele fez isso com Davi. O diabo também procura travar caminhos com as tentações. Repita comigo: tentações. As tentações são os outdoors ao redor da sua caminhada cristã. São as propagandas. Talvez a bebida escoando no copo, o baseado, a mulher sem roupa, o homem sem roupa, o dinheiro fácil, são as tentações. E Jesus sabia disso, que quando Ele nos ensina a orar, Ele diz assim: livra-nos das tentações. Devemos pedir o livramento das tentações, porque quando a aflição chega, a tentação chega junto. Porque a aflição, ela traz um questionamento se vale a pena servir a Deus. E a tentação começa a dizer: se eu fosse você, eu já chutava o pau da barraca. A tentação começa a dizer: está vendo esse fruto, Eva? Eu acho que ele é bom, hein, para comer. A tentação chega. Jesus diz assim em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Peça a ajuda do Espírito Santo, clame o sangue de Jesus, se você estiver sendo tentado, para que Cristo te guarde. Se o diabo percebe que a aflição não te pega, se o diabo percebe que você caminha rejeitando as tentações, ele tentará. Uma terceira estratégia. Ele fez isso com José no Egito Antigo. Repita comigo: perseguições. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas o diabo usa pessoas. O diabo usou os próprios irmãos de José para forjar a morte dele. Perseguições. Jesus Cristo foi o homem mais perseguido da terra. Moisés foi perseguido desde o seu nascimento no cestinho de junco, nas águas. Sua mãe teve que o botar sem saber se alguém encontraria aquele bebê, porque Faraó já estava perseguindo as crianças, sabia que tinha um propósito de Deus. As perseguições virão no meio do caminho. Calúnias, estender do dedo, pessoas se revoltam. Em 2012 nós iniciamos esse ministério. Levei todos os tipos de nome na cidade e na região. Minha vida virou de cabeça para baixo, porque começaram a tocar área por área. Perseguições. Se não basta as tentações, as aflições, vêm as perseguições.
E aí nessa hora do caminho muitos travam. Mas lembrando Hebreus 12:2, dizendo, olhando firmemente para Jesus, atentando diligentemente para Jesus, a Bíblia chama a nossa atenção. Se nas aflições não olhe para os problemas, agora nas perseguições não olhe para as pessoas. Repita comigo, eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. A Bíblia diz que Pedro está em alto mar, o barco está sendo assolado pelas ondas, Jesus chega, Pedro começa a andar sobre as águas, por um breve momento ele tira os olhos de Jesus, começa a afundar. Nós não podemos tirar os olhos da palavra, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. No meio desse caminho, após entrarmos pela porta, virão as aflições, virão as tentações, virão as perseguições. Isso dura até quando, pastor? Até Jesus Cristo te recolher da terra. Se você estiver caminhando para a eternidade, o teu inimigo não desistirá. Ele muda as estratégias, mas a finalidade é sempre a mesma. Mas a boa notícia é que no meio das aflições, é que no meio das tentações, é que no meio das perseguições, haverá um Consolador e haverá um consolo divino sobre os nossos corações. Repita comigo, ainda que haja problemas, ainda que as pessoas se levantem, ainda que as tentações cheguem, haverá um Consolador. Eu não estarei sozinho e haverá um consolo dos céus. Jesus Cristo, Ele diz em João 14, versículo 16, e eu enviarei outro Consolador. E no versículo 18, Ele diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Em Mateus 28 Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repita comigo, se Jesus está comigo, se o Espírito Santo está comigo, isso basta. E a Bíblia vem nos dizer algo, por favor, abra comigo. Em Mateus capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa próspero, feliz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino nos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas
que viveram antes de vós. Amém? Nesse capítulo 5 de Mateus, começa o Sermão do Monte, ele não acaba aqui, ele vai até o capítulo 7. E Jesus reunido, ele começa numa das suas grandes mensagens, num dos seus maiores sermões, falar um pouco da identidade do reino. As pessoas andavam aflitas, tão angustiadas, a religião não tinha o poder para ajudá-las. E Jesus começa a trazer a noção do consolo de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece o teu assentar e o teu deitar. E independente de quão bravas sejam as lutas, de quão profunda seja a dor do teu coração, não faltará o consolo de Deus para que você enfrente essa caminhada e alcance o lugar de chegada. Jesus começa a falar daquilo que Ele fez aos discípulos, daquilo que Ele pode fazer em nós e daquilo que principalmente o Espírito Santo, o Consolador, tem a fazer com cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro do coração de cada discípulo. E Ele é o agente de Deus que traz esse consolo. Jesus começa a dizer: bem-aventurados humildes de espírito. O mundo ensina que você deve ser um valentão, um orgulhoso, aquele que analisa tudo de cima para baixo, nariz empinado. Jesus diz assim: não, olha, sejam humildes de espírito, porque aí vocês serão abençoados e alcançarão o reino dos céus. Jesus continua dizendo: bem-aventurados que choram. Para muitos chorar é sintoma de fraqueza. É tão grande o sintoma de fraqueza que as pessoas preferem em rede social, quando estão tristes, só botar fotos rindo. Quando estão mal, só botar que estão para cima. Mas Jesus não critica, Ele diz: bem-aventurados os que choram. Porque todo aquele que chora aos pés da cruz de Cristo tem o consolo do Espírito Santo de Deus. Em Salmo 126, a Bíblia diz que aquele que sai chorando enquanto semeia, ele sim voltará com alegria, recolhendo os seus feixes. Quer dizer, não olhe para a situação momentânea, olha para o final, olha para a chegada, porque há uma grande recompensa te aguardando. Você será abençoado. Bem-aventurados os mansos. Moisés foi o homem, a Bíblia diz, o homem mais manso sobre a face da terra, até que chegasse a Cristo. E Jesus, em Mateus 11, vai dizer assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A mansidão é um dos frutos do Espírito Santo, que nos levam, em meio à perseverança e à paciência, a herdar todas as promessas de Deus. Não é no grito que se vence promessa de Deus. Não é no braço que se vive promessa de Deus. É na paciência. É esperando o tempo de Deus. Que os mansos herdarão a terra. Jesus continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça. Tem gente que nesse tempo tem fome de notícias. Tem gente que nesse tempo tem fome de dinheiro. Tem gente que nesse tempo tem fome de poder, ainda mais que as eleições se aproximam. Mas Jesus disse que a nossa fome deve ser da justiça, da palavra de Deus, dos princípios de Deus, porque aí sim nós seremos fartos. A Bíblia diz em Joel 2,8 que se Deus encontrar um lugar sedento, Ele derramará do teu espírito sobre toda a carne. Tenha fome da justiça, bem-aventurados misericordiosos. As pessoas são ensinadas desde novas nas escolas. Muitos pais ensinam os filhos: se você levar um murro, você dá outro. Se você apanhar na escola e chegar aqui, você apanha de novo. E as pessoas vão crescendo com aquela ideia de julgar, de estender o dedo, de criticar. E Jesus diz assim: sejam misericordiosos. A misericórdia é: afaste o juízo. Em Mateus 7, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Lucas 6,38, com a medida que você julgar, você vai ser julgado. A Bíblia está querendo dizer que todos nós somos falhos,
E se hoje você tratar gente com misericórdia no momento que você precisar, porque olha bem, você vai precisar, hein? Todos nós somos falhos. Preste atenção, vamos precisar da misericórdia. Se você tratou gente com misericórdia no momento que você mais precisar, Deus também vai te tratar com misericórdia. Se você for durão na queda, se você não tiver misericórdia, se o teu juízo for pesado, a Bíblia diz em Isaías 58 que nem a tua oração vai ser respondida. Mas no momento que você precisar de misericórdia, Deus vai ser duro também com você. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O pecado embaça. A Bíblia diz em Oséias, eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo. A Bíblia diz em Oséias que a sensualidade, você já viu uma geração mais sensual do que essa? É tomara que caia, é tomara que desce, é o corpo à mostra. A Bíblia diz que a sensualidade, o vinho, a bebida alcoólica tira o entendimento, embaça a visão de uma pessoa. Só que aqueles que são limpos de coração, aqueles que mantêm o teu coração na integridade de Deus, aqueles que não permitem que a malícia, que palavras torpes, chocarrices não entrem no teu coração, a Bíblia diz que os limpos, eles conseguirão ver a Deus, porque a sua visão não será embaçada pelo pecado. Bem-aventurados os pacificadores. Tem gente que quando liga para a gente, até o coração gela. Tem pessoas que a gente sabe que se atender aquela ligação vai vir problema. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos ser pacificadores. A nossa chegada em algum lugar deve trazer alegria. As pessoas devem nos aguardar porque nós transmitimos paz. A nossa ligação deve fazer alguém parar tudo que está fazendo para nos atender, porque a nossa voz transmite paz. A Bíblia diz em Isaías 52, versículo 7, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Até os teus pés brilham no mundo espiritual quando você é um mensageiro da paz de Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por fim, a Bíblia diz a respeito das perseguições. Jesus já estava preparando a equipe dele para o que aconteceria lá na frente. Ele não fala apenas da perseguição, mas agora Jesus já pega um pouco pesado. Ele diz assim, se as pessoas começarem a mentir e inverterem toda a história para incriminar vocês, porque vocês estão me seguindo, vamos lá, vocês vão ser abençoados por isso. Vai haver um grande galardão lá nos céus te esperando. Ainda que venham as aflições, ainda que venham as perseguições, ainda que venham as tentações, depois que você entrou pela porta, Jesus, depois que você passou pelo caminho, Jesus, ainda que venha todo esse batalhão do inferno para nos tirar, nos fazer parar, fazer distrair, haverá o consolo. E não faltará o Consolador, e Ele nos dará combustível para chegar no lugar que está preparado. Qual é o lugar que está preparado? Jesus diz em João 14:1, olha o que Jesus diz, já estou para terminar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. O lugar da chegada é lá nos céus. Tem moradas celestiais que Cristo está preparando para aqueles que estão resistindo. Tem moradas celestiais que Cristo está preparando para aqueles que perseveram. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14, prossigo para o alvo. Tem uma coroa nos aguardando. Aquela cruz que Jesus diz em Lucas 9:23, que você deve tomar dia a dia, aquela cruz pesada, desconfortável, no final será trocada por uma coroa de vida eterna, e ela brilhará, e o brilho daquela coroa será as pedras, as salvações que você conquistou para Jesus. Em Apocalipse 21:4 diz que lá naquele lugar Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem choro e nem dor. Não caminhe por caminhar. Não pare, porque não é hora de parar. Não se distraia, não olhe para o lado, ainda que o caminho do lado seja mais atrativo, largo. Caminhe para o alvo. Caminhe para o alvo.
Pastor, mas está difícil. A Bíblia diz em Salmos 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas uma manhã de Deus vai chegar e a alegria virá junto. Vai haver o Consolador e não faltará o consolo sobre o teu coração. Ele te ajudará. Quando você pensar em desistir, a mão do Espírito Santo te pega, te segura no colo, até que você alcance a coroa da vida eterna. No final trocaremos a cruz pela coroa. Persevere. Persista. O reino de Deus é lugar de gente que não desiste. E no final serão esses os recompensados, os intocáveis, os bem-aventurados, os felizes e os prósperos de Deus. Amém.